chegamos no serviço, na empresa, a primeira coisa que a gente pensa, entramos e sentamos. Vem alguém para servir um café, Come someone give us a já food. estamos logo a pensar. We are thinking Vestiu mal, he dressed badly. não se cuidou bem, He didn't take care of himself. não pôs bem um café. He didn't put well a cuff. Isto são pensamentos Those negativos. are negative thoughts. Alguém chegou, Someone came, está mal vestida. is badly dressed, Se você sabe como se veste and bem, how he dressed well, chama call the person. a pessoa que serviu o The café person that gave you a e coffee diz: and tell, olha, tenho uma proposta para look, ti. I have a proposal for Quero you. te mostrar alguns modelos. I want to show you some models. Se tu gostar, já te vou comprar o primeiro para ti. If you like, I will buy Você the está a first for you. alimentar a sua You are mente com feeding coisas your mind with the positivas. positive things. O teu chefe está a demorar a Your chegar. boss is delaying to Você não come. vai se juntar com alguém You don't join para with começar someone a fofocar to sobre o begin to chefe. gossip about Você your está boss. sentado. You are sitting Na sua mente, in your você mind. está a dizer: You are saying, tomara que o meu chefe chegue mais cedo. I wish my Tomara boss come que ele early. esteja bem de I saúde. wish he's Você está a fine. alimentar a sua You mente are feeding your com mind pensamentos with the positivos. positive thoughts. Então, So, significa it means que também há imaginações. there is imagination. Podemos falar à vontade. You can speak freely. Há imaginações. There are imagination. Você está sentado, You are seated. a sua mente não tem nada para Your pensar. mind is, you have nothing to think. E na sua mente And in your mind vem imagens. come images. Começa a pensar You begin to think numa fornicação. in a fornication. Começa a pensar You begin to think naquele ator de telenovela in that actor enquanto of está nu. soap opera. Começa a pensar You naquela begin to atora think de telenovela. In that, Começa a begin imaginar to imagine uma série de imoralidades. a lot of immorality. Quem nunca teve isso na cabeça? Whenever he had it in his Seja o mind, primeiro a levantar a mão. be the first in lifting up your hand. Essas imaginações This acontecem. imagination happen. Você começa a imaginar You begin coisas to negativas imaginate negative things sobre o pastor, about the pastor, sobre os irmãos da igreja. about the brothers in the church. Imagination. Imaginações. Imaginações. Imagination. Você tem que ter armas You have to have para quando as imaginações weapons. negativas So when the negative começarem a imagination aparecer na tua begin mente, to come to your mind, você substituir you replace com pensamentos with the positivos. positive thought. Se você está a pensar If you are thinking numa imoralidade com o irmão in da immorality igreja, with the brother in the church, naquele momento, in that moment, você tem que apelar a Deus you have to call God. para que naquele momento, that ao moment, invés de estar a pensar em deitar-se com ele na Instead cama, of thinking to sleep with você estar a him, dizer que, meu Deus, say, my God, abençoe este homem, bless this man, abençoe esta mulher. bless this Que woman. os pensamentos e as May imaginações the do pos- Satanás, of imagination ao of devil, ouvirem uma when they palavra hear positiva, a eles positive fogem. word, they run away. Porque a palavra de Deus diz: For the word of God says, onde a luz está, Where the light as trevas não podem the darkness prevalecer. cannot remain here. Então, se está a vir uma imaginação So they have a negativa negative e você imagination, começa a pensar numa you coisa begin to think in a positiva, positive a thing, imaginação the negativa que são imagination, trevas está indo da tua The mente. darkness that come out from your mind. Então, você está a You alimentar are a sua feeding mente your mind com imaginações with positivas, positive imagination, pensamentos positivos, positive thoughts, sentimentos positivos. positive feelings. Você está a alimentar a sua You are mente, feeding your mind, não a lembrar-se toda hora not reminding every quem moment te ofendeu, who quem te offend fez you, who mal, make you bad. mas você está a dizer a si But you are próprio: telling yourself, oh meu Deus, my God, ajuda-me a perdoar aquela help me to pessoa. forgive. Ajuda-me a esquecer Help esta dor. forgive this Remova pain. de mim esta Remove mágoa. from me this Abençoe heart. aquele que me Bless the ofendeu. one who offended Abençoe me. aquele que me humilhou. Bless the Você one está a who meter humiliated me. pensamentos You are putting a positivos. positive thought. E quando você mete And when you pensamentos put a positive positivos, thought, vai acontecer aquilo que a will Bíblia happen what the diz. Bible says. Que você tem que se You transformar have to para ter a transform mente de Cristo. To have a mind of Quando Christ. você tem a mente When de you have the Cristo, Christ a tua mind, cabeça começa a Your pensar head begins como to Cristo think pensava. as Christ thought. Então, So, é por isso que o livro de Timóteo diz: so the book of Timothy o says, fim de toda a instrução the end of é every coração commandment. limpo, The clean e uma boa consciência heart and que good vai se conscience manifestar that will numa manifest fé verdadeira, and really faith, numa fé sincera. the sincere faith. Isto são marcas de um bom It cristão, is the marks of a de good Christian, verdadeiro cristão. a really Christian. Estamos juntos até aqui? Are we together? Não há dúvidas. Is he a doubt? Ali já se leu o versículo. Já, né?
Desse lado. In this side, Pode passar para outra pessoa. can you Quem give? tem uma Bíblia aí? Who has a Bible? This side. Quem tem uma Bíblia? Who has a Bible? Pode abrir o livro about the de reading Salmo, of Salmo the 119, Psalm 119. 148. Os meus olhos preveniram as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Amen. Amen. A marca de um cristão A mark of a Christian é gastar tempo da sua to vida spend the time of his life a meditar meditating na palavra de Deus. in the Word of God. Pode ler de novo mais uma vez? Can you read once again? Amém. Os meus olhos preveniram as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Portanto, So, em vez de fazer as noites que você no mundo instead of you make the night that fazia you no restaurante Shake, used to make in the restaurant, em que você podia ficar das you 21 stay horas from 9 p.m. até as 5 horas till the 5 a.m. a dançar dancing, break dance, break dance, marrabento, marabenta, panzula e outras and coisas. other things. Quando você é um verdadeiro When you are cristão, really Christian, as tuas vigílias your watches já não são no centro abaixo. are not down. As tuas vigílias Your watches são a meditar na are palavra de Deus. meditating in the Word of God. Porque o verdadeiro cristão, For the really Christian, o alimento da sua the alma feeding of his e o soul, alimento do seu the espírito feeding of his spirit, é a palavra de Deus. the Word of God. Pode levantar as vossas Bíblias para Can you cima. lift up your Bibles? Pode levantar as Bíblias. Can you lift? Este é o alimento do teu espírito. This is the food É of o your alimento spirit. da tua alma. It's the food of your soul. O cristão verdadeiro faz chilling de ler a palavra de Deus. Faz after party de ler a palavra de Deus. Deste lado. Efésios 5:18. Ephesians chapter 5 verse 18. Efésios 5:18. Ephesians chapter 5 verse 18. Eu posso ler? E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, Continua. falando entre vós em salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salteando ao Senhor no vosso coração. Amém? Então, o verdadeiro cristão, para além de meditar na palavra de Deus, em vigílias, em What- chillings, em after parties da palavra de Deus, Of the Word of God no seu próprio in coração, his own heart. você tem que alimentar o coração You have to feed your heart com cânticos, with the songs, com hinos, with the hymns, com louvores. with the praises. Portanto, o verdadeiro cristão The really Christian não vai no tempo da sua vida, don't take the time no of your life coração, andar a cantar, singing, tirar roupa. get naked. No seu coração, In his heart, no seu dia a dia, his everyday o life, cristão está a the cantar, Christian is singing, a dizer ao Senhor saying to the Lord, que eu venho assim, Senhor, I come to you, Lord, para me prostrar. to Eu venho bow assim, down. Senhor, I come to you, para te Lord, adorar. to worship you. Você está a cantar You are singing louvores ao Senhor. Worship to the Lord. Não está a cantar You are not singing coisas que te vão things that identificar com o will mundo identify you satânico. with the satanic world. Porque a palavra de Deus diz Because que the word aquele of que God quiser says, ser amigo do Who mundo want vai to be ser the friend inimigo de of the Deus. world will be As enemy of coisas God. mundanas, The as things músicas of the mundanas, world, the os songs hinos of the mundanos world, só vão they aumentar only dentro de increase si
inside of you palavras e códigos do mundo words and the satânico. codic of satanic Então você world. tem que alimentar So o you seu have to coração feed your com heart cânticos, com hinos, with the codic and recitar a hymns. Bíblia. Onde Always, você está andando, está à wherever you espera are, do chapa, you're expecting the o seu bus. coração está recitando Your um heart versículo. is Você speaking a está a verse. tomar banho, You are taking o a seu bath. coração está a Your cantar heart louvor is da singing igreja. as worship. Você está a cozinhar, You are cooking. o seu coração está a Your cantar heart um hino is bonito singing da a igreja. wonderful Então, você está hymn from the ocupado a church. cantar e a You recitar a are Bíblia, always a singing cantar coisas and speaking positivas, a positive falar da things, vida de Jesus, talking about the life of consigo Jesus. mesmo. Yourself. É o que está a dizer aqui. So what says Portanto, here? esta até aqui já vimos. So far we saw Você, para consigo mesmo, you with Primeiro. yourself. Firstly, ter um coração limpo, have a clean heart. ter uma mente também Have limpa, also a clean vai mind. manifestar uma fé Will sincera. manifest a sincere faith. Depois, After, meditar na palavra de Deus, meditating the word of God. dia e Night noite. and day. Fazer vigílias, Making watch. fazer chillings Make com a chillings palavra de Deus. with the word of God. E depois, cantar no coração. Sing in your heart. Ninguém precisa ouvir. No one needs to Você hear. está andando na rua, o seu Your coração está a cantar Your heart louvor. is singing Está a chamar o worship. Senhor. It's calling the Porque a Lord. palavra de Deus diz So que the word of God o says, Deus habita God no dwells louvor. in the Se worship. você no coração está a If your cantar heart louvores, is o teu coração fica a singing a casa do worship, Senhor. Porque Ele habita no seu louvor. dwell E se há where is the louvor no teu worship. coração, Deus If vai continuar a there is habitar no teu coração. Worship in your heart, God will dwell in your heart. Então, isto, meus irmãos, These, my brothers, é que o verdadeiro cristão tem que fazer no seu dia a dia. what a really Christian Estou a must do falar in everyday ainda life. I'm Do speaking cristão also consigo a mesmo. Christian with himself. Ponto final, parágrafo, abrir nova página. Opening your page, full O stop. cristão A na crist- relação com os outros. Isto é, eu Means e a minha irmã, a nossa you, me, relação and my- como cristãos, Our como é que relation deve with the ser? Christian. Pode abrir Provérbios Can you open book of Proverbs 16, 7. 7, 16, verse 7? Provérbios 16, 7. Se for uma outra Proverbs- pessoa ler, melhor. If someone else reading is good. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Deus tem prazer nos caminhos de um homem, faz que até os seus próprios inimigos estejam em paz com ele. Peço para ler um pouco mais alto. Read more loudly. Quando Deus tem prazer nos caminhos de um homem, faz que até os seus próprios inimigos estejam em paz com ele. Então, obrigado. Estão a perceber isto? Do you understand this? Quando Deus tem When prazer God have pleasure, nos caminhos do homem, the way of man, faz com que ele tenha paz he has até peace com os seus even with inimigos. its own enemies. Quer dizer, It means na minha relação com as my pessoas, relation with people. se Deus estiver a gostar dos God meus caminhos, like my way, da forma como eu ando, como the eu way me comporto, I behave in the world, mesmo aqueles que se dizem even meus those that inimigos, say my vão enemy, ter paz they comigo. will have peace with me. Esta é uma promessa muito forte de This is the Deus. strong promise of Uma God. coisa é você se dar bem com os teus Something amigos. that is to que é be fine with normal. your friend, that's normal. Quando você anda nos caminhos de Deus, When you walk, take the não ways of só God, te das bem com os teus amigos, you are fine with your como friends. os teus inimigos passam a As te your amar. enemy become to love you. Tanto, na minha relação com a minha irmã, In my na minha relation with my relação sister, com o mundo, With the world, eu não tenho que me preocupar com I ela. don't need to worry Não with tenho her. que me preocupar com ele. I Eu need to tenho que worry me preocupar em I have to agradar work ao Senhor. to please the Lord. Que Ele vai cuidar da And He will minha take relação care of com my Ele. relation with Him. Então, se eu agrado a Deus, If I eu vou please ter God, paz com toda a I will gente. have peace with Eu vou ter everyone. paz com os I meus will have irmãos. peace with my Eu vou brother. ser amado I até will por be aqueles loved que with são meus those inimigos. That says that are my É enemies. por isso It's que because aqui na of casa God. de That's Deus in the word of God. já vieram muitos espiões. Some men spies. Alguns já vieram armados Some came with a dizerem que querem guns. acabar com o So pai. they want to kill the Mas father. no fim do culto By the end of the saíam service, they left. convertidos. Converted. Quando você agrada a When you Deus, please God, quem cuida dos teus inimigos you já take não care és of your tu. enemies, no longer you. O Senhor cuida The deles. Lord take care of Não them. cuidar deles para não te You fazerem take mal. care not to Cuidar not make deles them para te evil, amar e para te that admirar. they can love you. É isso que Deus promete. This is what God Mas promised. vamos agora entrar em alguns detalhes Let us go também. to some details also. Leram desse lado, né? This side. Ah, Provérbios 10, Proverbs chapter 10, Provérbios 10, 19.
Verse 19. Provérbios 10, 19. Proverbs Na 10:19. multidão de palavras não falta transgressões, mas o que modera os seus lábios é prudente. Amém. Deus está a dizer assim: na multidão de palavras não falta transgressão. Many words don't they miss O verdadeiro transgression. cristão The really Christian. não anda You don't walk em gangue de comadres e de compadres. in the groups of people. Se a gangue dos comadres, The das group comadres of e people dos compadres and the people não for para falar da palavra Not de Deus, to talk about the word of God, não for para manifestar not to pensamentos manifest positivos, the positive thoughts, sentimentos positivos, positive o feeling verdadeiro cristão a não really deve estar Christian nessa gangue. cannot be in this group. Porque tudo que é agrupamento, Everything that's a group, tudo que são all that grupinhos, are groups, a palavra de Deus diz The que word na of God says, multidão de palavras, in quer the dizer, main word, onde enche-se de mais palavras where there are ocas, many words, não falta a transgressão, não don't falta o mean pecado. sin. Não falta que vocês começam a means produzir you can códigos do Satanás a dentro devil daquele grupo. God inside of this group. E se você não quer se contaminar, Don't want to be sai contaminated. de todo o grupo de Leave comadres e de all compadres, Groups onde não é para that manifestar to e manifest partilhar a palavra de Deus. and the lead the word of God. Às vezes, dentro da própria igreja, Sometimes even inside of the church, há essa tendência de there are formar this tendency to grupinhos. make small groups. É um hábito extremamente perigoso. It's a dangerous habit. Porque quando se formam grupinhos When we make groups e a palavra de Deus não and está, the word of God is a not palavra there, de Satanás entra. the devil E se a enters. palavra de Satanás The entra, word of God, the você devil pode enters. ficar 40 Can anos na stay igreja, 40 years in the no church. fim dos 40 In the anos, end of 40 ir para o years inferno. and go to the hell. Apesar de ter estado dentro da igreja. Even being inside of the Você church. pode estar 40 anos na You can be igreja, 40 years ir orar, a sua oração não ser respondida. pray without Porque a palavra answer. de Deus But the não é word uma of God sugestão. is not a suggestion. A palavra de Deus não é The para word você of dizer que God se pode not cumprir ou can deixar de cumprir. fulfill A or palavra not. de Deus é uma The ordem. word of God is a Se Deus commandment, diz the que order. na multidão de When God palavras says não the falta main word, transgressão, é para don't você mean sair it's you to dos come out grupinhos. from these groups, É para não fazer parte de not todo belong tipo de to grupo all kind of em que a groups palavra de Deus não está which the presente. word of God is not O present. verdadeiro cristão tem que ter esse Christian cuidado. Foi desse lado? was this side. Aqui atrás, pastor. Ah, Atrás sim. do púlpito. Atrás do púlpito. Perfeito. Vamos tentar, o tempo já nos falta. Peço Time para is ver aí Just to see Romanos 12, 1. Romans chapter 12 verse 1. Romanos 12, 1. O tempo já está a fugir. Time is gone. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Amen. O cristão A Christian tem que ter uma postura própria You have to de have como usar o seu posture. próprio corpo. how to use its own body. A palavra de Deus diz que The word of God tudo says o que tu fizeres em palavras everything you do in word e tudo o que tu fizeres em obras, and you do in action, seja para abençoar os then outros to bless others e para glorificar a and Deus. glorify God. Significa que tudo o que Means tu tens Everything you have tem que glorificar must glorify ao Senhor. the Lord. A forma como você faz o uso do seu The próprio way corpo you make the use of your body tem que ser para dar must glória a be to Deus. give glory to God. É por isso que diz, usar como um sacrifício Use vivo, as a living sacrifice, santo. holy. Se você é If cristão, you are Christian, o teu corpo tem your que body ser must be santo. holy.
para glorificar o to Senhor, para louvar glorify o Senhor. the Lord and worship the Você Lord. louva o Senhor You'll com as worship the tuas Lord unhas, with your nails, com os teus olhos, with your eyes, com os teus pés, with your com a legs, tua roupa. with your clothes. Você louva o Senhor com You tudo que worship the tu Lord tens. with everything you have. Significa It means that que se eu pego no meu próprio corpo, all my own body, venho à igreja, come to the church, bem torneado, well dressed, como um grande suega, as a swagger, tudo desenhado, everything thrown, e as minhas irmãs and my sister, já não conseguem ler a Bíblia. they cannot read the Estão Bible. a olhar para They o are looking contorno frontal, To my porque eu frontal estou vestido a shape, suega. because I'm dressed as a Estou a swagger. usar o meu corpo I'm using my body não para glorificar a Deus. not to glorify God. Estou a usar o meu I'm corpo using my body como um código satânico, as a satanic codex. porque o meu corpo Because passa my a body ser become objeto de cobiça. an object of Passa desire, a ser objeto para criar Object to desejos create imorais. immoral desires. E se eu estou a criar From desejos create imorais, immoral desires, já dizia Jesus, say Jesus. enquanto antigamente dizia que não adultere, Why said Jesus dizia que adultery? não. Jesus said no. Se alguém olhar para uma mulher Someone look at a woman, e já no seu coração a in his desejar, heart já desire, cometeu he adultério. commit a sin. Então, se eu venho todo If torneado I como um keep in suega, here, shape it se a minha irmã vem toda swag it, torneada como uma super come guitarra, as a tudo guitar, apertadinho a ver-se todos os everything contornos. tight to see O everything que eu estou a shape. fazer What I'm é doing criar is condições to para que create o meu conditions irmão, so that my no brother seu coração, in his comete heart adultério. commit a sin. Então, ao invés Instead of de eu estar a ser o cristão que the transforma, Christian that que transforms, salva, that saves, que leva as pessoas à salvação, take people to eu salvation, passo a ser I become um instrumento an de instrument Satanás of devil infiltrado dentro da infiltrated igreja. inside of the church. Porque a partir do meu Because corpo e das from minhas roupas, My eu clothes vou levar as pessoas a take perder a people sua própria alma. to lose Porque their ao own souls. cometer Because adultério, committing essas adultery, pessoas those são people arrastadas por are Satanás. taken with devil. E a palavra de Deus diz no livro de The word of God Ezequiel, say in the book não of precisam Ezekiel, consultar, you don't need to check, 3:20, 3:20, que aquele que fizer o seu the one irmão who make his brother ser perdido become no lost Satanás, in devil, Deus vai cobrar God a will charge ele him a alma perdida. the lost soul. Significa It means that que se eu tenho uma irmã I have a sister, que toda ela gostosona, she toda ela cheia de Sim. si, e que vem para aqui para a that come igreja, here in the church, bem apertadinha, tight, a dizer que eu sou a tal, said, I am the one. todos os homens All que the men olharem para ela that look at her, e os que se perderem ao do they Satanás por become causa disso, lost because ela of vai this, pagar por she cada will uma pay for daquelas almas. each one of these souls. Então, cuidar do seu corpo Take care of your body, não é por causa do homem, not because of the man, é por causa de Deus. because of God. Significa It means that que se for o contrário, we were contrary, a nossa irmã vem bem our vestida. sister come well dressed. Não estou a dizer para I vir don't say to come vestida de uma maneira fora da moda. out Pode vir of dentro da fashion. moda. You can come Mas even com in moderação. fashion, but with moderation. Tudo bem com Everything respeito. with the Tudo bem respect, ordenado. well organized. Essa irmã, só do seu vestir, Only by her para dressing, passar ali fora, she's uma walking. pessoa que nem acredita em Deus. Someone that don't believe in Porque God, vem de uma igreja que se veste mal. sit in the church Quando dressed olha badly. para a nossa irmã When bem look at vestida, our bem sister very well apresentada, dressed and com um presented, coração limpo, with a clean uma heart, boa mente, the good e mind, diz a paz do say Senhor. the peace of the Lord, Aquele senhor que está a ir à barraca, the one that's going to the desvia bar, e turn, entra na igreja. go get in the Então, church. Então, a nossa irmã Our sister passa a ser o quê? become Um soldado de Cristo. a soldier of Christ, Passa a ser o quê? Um Become soldado do reino de a Deus. soldier of the kingdom Para of levar God, as almas to take the que souls estão nas trevas that are in the para a darkness luz. to the light. Esse é que é o verdadeiro cristão. He's the real Christian. Portanto, muito cuidado, meus irmãos. Take care of my brothers O and sisters. corpo humano tem The que human glorificar a body Deus. must glorify God. O corpo humano tem que It abençoar o must próximo. bless the others. Um corpo que não abençoa o A próximo, a body que não don't bless the glorifica a others, Deus, don't é glorify um God. corpo ao serviço de Satanás. Is a devil E serving, não é um corpo de um verdadeiro is not cristão. a body of a real Christian. Então,
verdadeiro cristão, The really por isso que eu Christian. estou a dizer, o That's que ele what tem I'm que saying. fazer. What he should do. Mateus 5,16. Matthew chapter 5, verse 16. Mateus 5,16. Onde é que está? Where is Está com a Alice ou está desse lado? Assim, Mateus palavra do Senhor. 5,16. chapter 5, verse 16? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Amen. O verdadeiro cristão, The really Christian, na verdade, indeed, onde ele anda, where he walks, onde ele está, where he is, onde ele fala, where he speaks, tem que resplandecer, you have isto é, to tem light, que brilhar must shine a luz the light que vai trazer that will boas bring obras, good works, não para ele, not to him, mas para as pessoas but que foram to those atingidas pela luz, that were reached by light, glorificarem a Deus. and to glorify God. Então, o cristão The verdadeiro, really Christian, na verdade, indeed, é um transmissor de luz. is a light transmitter. Onde ele anda, Wherever you go, as trevas têm the que darkness, abrir alas para ele passar. they have to open the space É into por pass. isso That's why que ainda no livro de in Gênesis, the book of Genesis, quando foi feito o when mundo, we created the em world, algum momento Deus teve que somehow dizer, God had to haja say, luz. let be light. E quando a luz apareceu, When the light came, as trevas the desapareceram. darkness appeared. E no livro de João, In the book of John, João diz John says que that Jesus, quando veio, Jesus, when came in, veio em forma de verbo. came as a verb. E esse verbo And this verb era vida. was life. E a vida And era a life luz dos was homens. the light of the man. Significa It que means Jesus é a luz. Jesus is the light. Se você, como homem, If you as a man transmite a luz, transmit the light, você está a fazer mais you nem are menos making do que image. transmitir Jesus. transmitting Jesus. Então, onde você anda, Where you go, as pessoas têm que ser people impactadas must be por luz. impacted by light. Onde você, por mais que as trevas sejam grandes, porque a Even palavra when de the Deus diz, darkness come, onde word of God houve says, luz, when as there were trevas não light, the prevaleceram. darkness didn't remain. Estava a explicar uma irmã I was ontem, explaining yesterday, a sister, do discipulado, que diz que na casa dela tem uma barraca. is house, there E ela is a está bar. preocupada porque é uma barraca. E eu dizia a ela, I told her, segundo a palavra de Deus, according to the word of God, você já está pecado. you are sinning. Por quê? Because A palavra de Deus diz que the word of God não says, vos preocupeis com coisa do alguma. not worry with anything, Antes, but apresentai ao Senhor em Present the Lord orações, prayers súplicas, and beggings, que Ele vai tratar da tua preocupação. and He will take care of your worries. Se na tua casa há uma In your house barraca there is a bar, e você é cristão, you vende are Christian, cerveja, you whisky, sell não é para andar a beers chorar. and which is not to cry. Há aquela barraca. There is that O seu shop, trabalho como cristão your work as a não é Christian, partir as garrafas estão lá, not nem to pôr break fogo. the bottles, É entrar no seu it's quarto, to enter in your bathroom, colocar os teus joelhos bow down, e orar a Deus. and to pray to E God, orar ao Senhor. pray to the O Lord. Senhor vai tratar dessa Lord, barraca. they will take care of this bar. O Senhor vai cuidar dessa barraca, não és tu. He will E take nem care of tens this, que not estar you. toda hora a dizer aos teus Not pais, say always your eu não father. gosto de barraca, I don't barraca. like this Nada bar. disso, não é tua missão. It's not your A tua mission. missão é Your dobrar os mission is to joelhos bow down e é pegar a tua preocupação e entregar ao Senhor. and Que o give Senhor the vai Lord. tratar disso. He will take care of E this. mais, quando eu And more. falava com ela, When I Deus speak, estava a ministrar a mim God e was- diz essa irmã Tell this sister que essa barraca that que this está aí, bar that's there, até coloquei de propósito, I put by purpose. porque Because se ela é cristã, She is Christian. de verdade, Indeed, os cristãos não estão para os justos. they are not for the Os righteous. cristãos The não estão Christians para entrar na mercearia, are onde not há absorvete Wait, doce. there are the sweets and Os the ice cream. cristãos The foram Christians, they feitos were para made ir remover to barracas, remove para ir bars, remover altares to remove satânicos. satanic altars, Os cristãos The foram Christians were feitos made para os to the pecadores. sinners. Então, ela, aquela barraca que Isn't estava that ali, bar? era um meio de provar Was a o cristianismo to prove dela. our Christianity. Então,
Então, quando você tem preocupações na sua when you vida, have worries in your life, a doença que você tem, the sickness you quando have, você é cristão, when you're Christian, essa doença não é para te this matar. sickness is not to kill you. Quando você tem preocupações, When you have worries, essas preocupações não são para te destruir. are not to destroy Essas you. preocupações These worries são para você ter are you oportunidade to have a chance de manifestar to a luz manifest de the Cristo que está light em of ti. Christ that is in you. Porque se não houvesse, porque se não existisse preocupação, Didn't exist não this world, existisse barraca na didn't tua casa, exist the bar in your se house, não existissem didn't prostitutos, exist the prostitutes, se não existissem didn't fornicadores, exist the fornicators. você nunca teria You never oportunidade should have a chance de tirar essa luz que Deus colocou em to ti. shine the light that Então God put in Deus you. God, pega em ti, all não you, anda a dizer que é Satanás, don't say it's e devil, vai te colocar no meio das put you trevas. in the midst of E darkness. para quê? What Para for? dizer que, meu filho, To say, my aí son, está um campo There de is a demonstração de field poder of que eu power coloquei. demonstration for you. Então, o cristão não é para chorar, Christian is not to cry. é para usar o poder que já Use tem the dentro power de si. that's inside him. Esse poder que This veio power com um coração that limpo, come with a clean com uma heart, mente também limpa, clean mind, que veio com a that meditação da come palavra with de the Deus, meditation of the que word of veio com God, um coração que canta come sempre louvores. with the Esse heart that's poder que always está aí worship. This tem que power se manifestar must onde há trevas. manifest where there is Então a você tem que darkness. ser colocado à prova. So you have to be put Tem in que. test. Então, o cristão A Christian é para is manifestar to manifest a luz de Cristo, the light of o Christ, poder de Deus, the power of God, onde há problemas. where there is a O problem. cristão não foi The feito Christian was not para ir created a lugares to go to a place, limpos, plain sem place, problemas, without problem. tranquilos. É por isso, That's why como diz o meu pai espiritual, that o same nosso pai spiritual espiritual, Father, onde Jesus Cristo when andava, Jesus used só to go, criava escândalos. they create scandals. Ele só criava escândalos. Created scandals. Por quê? Why? Porque ele ia a lugares Because he used to go to the place onde haviam hábitos where they use de habit fornicação, of fornication, de pecado, of sinning, onde havia where there was religião. religion. E ele ia para lá para He used to destruir a go there religião. to destroy the Ia lá religion, para destruir o pecado. destroy the sin, Ia lá para salvar almas. save Ia lá souls, para curar, to para heal, libertar, deliver, para mandar embora os demônios, to chase para away the arrancar demons, doenças, to para pluck fazer out os the cegos diseases, verem. Então to make the Jesus blind Cristo see. só So fazia Jesus escândalos. Christ used to make Então scandals. você como cristão, You as a Christian, se você quer ser um verdadeiro you cristão, want to be really Christian, seja escandaloso. be scandalous. Você tem que ser You have to escandaloso. be scandalous. Se você não for escandaloso, You're você not não é cristão. scandalous, you're not Christian. Bem, o tempo já nos foge. The time has gone. Vamos só agora ver a nossa relação com Deus. Let us say our Já relation with falei da God. relação com nós mesmos. Spoke of the relation with Já falei ourselves, da relação com nós e os nossos irmãos. we and our Agora brothers. temos que falar com a nossa relação com Now, Deus. I'll talk our relation with God. Peço só para Please abrir o livro de open the book of o livro de Salmos, Psalm capítulo 1, Chap- versículo 2. 1 verse 2. Não, desculpa. Para aí. Wait, Abra o wait. livro de João. The book of John, Temos que saltar algumas etapas. Livro de João 15, 7. John chapter 15 verse 7. 15, 7. Livro de João. John, Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e eu vos será feito. Amém. amen. A palavra de Deus está a dizer The assim: word of God says, se as palavras de Cristo if the Christ words estiverem em ti remain in you e você se manter nas palavras de and Cristo, you keep in the word of Christ, você pode pedir qualquer coisa que whatever será you feita. ask, Significa, it means se você vem para a igreja if you come to the church toda hora para pedir a Deus, every moment to ask God para tirar a doença, to remove the sickness, para tirar as dívidas, remove the debt, para tirar os problemas, remove the problems, ainda te falta uma etapa para ser it's verdadeiramente missing one cristão. step you to cross. Porque o próprio Jesus está a dizer: Even Jesus says, se as minhas palavras my words estiverem em ti are in you e você permanecer and nelas, you remain in them. poderás pedir qualquer coisa You que can te será ask dado. whatever you want. Não está a dizer You don't say, que se as minhas palavras my estiverem em words ti, are in you. poderás pedir ao pastor You ask Lourenço the pastor que Lawrence te será dado.
that Está a will give you. colocar o apóstolo Lourenço de Put lado. Pastor Lawrence Está a aside. dizer, você, Paris, You, Paris, se as minhas my palavras, Jesus, way, Jesus, estiverem em are in ti you, e você permanecer nelas, remain in them. tu, Paris, You, Paris, poderás pedir will qualquer ask coisa whatever que you te want, será feito. and will be given. Significa, It means that o pedido que você faz a Jesus, the e Jesus depois request to make responde. Jesus and he answer Quando você já tem as palavras When de you have Jesus, the word of Jesus. você já faz o trabalho de You Jesus. make the work of Jesus. Por quê? Why? Quando você medita na palavra, When you meditate in the word, santifica a sua vida, you hold your life. leva uma vida correta. You have a correct life A palavra The word- libertação of deliverance. passa a viver em ti. It dwells in you. A palavra cura The word healing passa a viver em ti. dwells in you. A palavra bênção The word passa a blessing viver em ti. dwell in you. E quando você abre a sua When you boca, open your mouth, diz que você é abençoado. Say, "Be A pessoa é blessed." abençoada. the person Ser is curado, blessed. a Be pessoa é healed, the curada. person is healed. Ser liberto, a Be pessoa é delivered, the liberta. person is Porque delivered. o que liberta, What to deliver? o poder The de power libertar está numa of deliver palavra. is in the word. O poder de curar está na The power palavra of it cura. is in the word Então, se a healing. palavra cura está The em word ti, healing is in o you. poder de curar The também power está of em healing ti. is also in Então, you. quando você manifesta a When you cura pela manifest boca, the healing, o poder sai the e power transforma as and it coisas. transforms things. Porque o que transforma um What corpo, transforms the o body? que transforma uma What doença, transforms a o que sickness? remove um demônio, What removes a demon? não é a mão que toca em ti. It's not a hand that É a touches you. palavra de Deus It's the word of que God tem um poder that has a power. e tem luz. Has light. Quando essa palavra chega When this word na pessoa que comes, tem um demônio, the person é has uma a palavra demon. que traz luz. The word that E brings light. onde há luz, And where as there's trevas light, não ficam. the O darkness demônio tem cannot que remain. sair. They have to come out. Então você, na verdade, Indeed, o que você precisa, what you need como verdadeiro cristão, as a Christian é a palavra de Deus is the word of God habitar em ti. dwells in you. Porque quando ela habitar And em it ti, dwells in you. todo o trabalho All the work que Jesus fez, that Jesus did. que ele disse And he said que vocês poderão fazer as that obras we que eu should fiz. do the same ainda work maiores. and more than. Significa It que means se você tiver as palavras you de have the Jesus, word of Jesus. você vai fazer muito mais You will milagres do que Jesus more fez. miracle than Jesus. Se você tiver a You palavra have de the word Jesus, of Jesus. você vai abençoar You muito mais que Jesus bless abençoou. more than Jesus bless. Se você tiver a You have palavra the de word Jesus, of Jesus. você vai salvar cada You vez will mais save almas. more souls. Se você tiver a You palavra have de the word Jesus, of Jesus. você vai ser a fonte de You'll be luz. the source onde of você light. chega. É no serviço você é It's in the luz. work you are É alive. na igreja você é In the luz. church you are alive. É na rua você In é the luz. street you are alive. Onde quer que tu Wherever andes, you tu go, vais brilhar com esta luz. you will shine Então, with this o light. cristão A Christian tem que brilhar. must shine O cristão The tira a Christian. luz. with light. Para terminarmos, Just to end, só mesmo no fim, 1 de João 1 John 4,16. 4:16. 1 de João 4,16. 1 John 4:16. Primeira João 4,16. Não tem mais ninguém para ler? E nós conhecemos e cremos no amor que Não, não, Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Pode ler, irmã, só para não ficar Sim. desanimada, estava de pé. Assim conhecemos o amor de Deus. 1 de João 4,16, não é? Eu disse isso. 4:16. Primeira carta de João. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta Not de João. John, 1 John, 1 John. Já nem sei onde é que- Assim conhecemos o amor de Deus, tem por nós e confiamos nesse amor. Isso é 4,16? Portanto, em resumo, Summarizing, o que nós estamos a dizer o que é? what we say is, Na verdade, indeed, meu amigo está... Estou com um problema de voz, né? Está em inglês. Está em inglês. Acho que é uma versão diferente, mas it's a different version, but Ok, abaixo.
nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Amém. Amen. Então, em conclusão, Concluding, o que está a dizer aqui? what says here, Que na verdade, indeed, resumindo, summarizing, Deus é amor. God is love. Significa que você não precisa You don't need tentar imitar Moisés, try to imitate Moses. que disse ao Senhor: That se a said the tua Lord, presença não for comigo, eu Your não vou presence subir not, no monte. I will not climb the Para mountain. você ver a Deus You to see God. e para você ter a presença You de to Deus, see the presence of God. você só precisa You need amar. to love. Onde você amar, Where you love, você verá a Deus. you will see God. A presença de Deus estará The aí. presence of God will be there. É por isso que ainda no livro de Mateus That's why diz the book que of Matthew says that. bem-aventurados os Blessed limpos de the coração, clean of heart, porque esses because those verão a Deus. shall see God. Você pode ver a You can Deus. see God. Se você quer ver If you Deus, want to see God, porque dizem que Deus é invisível. so God is Se invisible. você quer ver If you Deus, want to see God, manifeste o amor. manifest the love. Quando você manifestar When you o amor, manifest the love, você vai ver Deus you'll see de uma maneira God extraordinária, in an extraordinary way, fantástica, fantastic way, maior do que ver Deus com os major próprios than olhos. see with his own eyes. Porque você vê Deus pela You fé. see God by faith. E os melhores olhos que você The tem good para eyes you ver a have to Deus see God é o que você tem no seu is coração. what you have in your heart. Quando você tem o amor When you have dentro do seu love coração, inside of your heart, você vê a Deus you melhor que os see God olhos. better than eyes. É por isso que eu estava a dizer That's why I was saying que as coisas que não the se things veem that are not são as seen coisas que são eternas. are things that are E são as coisas que everlasting. você precisa. are things you need, Não as coisas que se not veem. the things you Porque as see. coisas que se The veem, things you see, elas passam. they pass. Mas as coisas que não se Are veem, things that we elas são cannot see. eternas. They are Então, quando everlasting. você When you ama, love, você começa a ver you não begin com to os see, olhos, not você with começa a eyes, ver com o but coração. you begin to see with E quando você your vê heart. com o coração, é When you muito see with melhor your do que heart, com os it's olhos. much better than eyes. Eu não costumo ouvir voz de Deus. I don't Algumas pessoas ouvem. sometimes, Mas eu tenho uma coisa. but if Eu something, sinto I as feel palavras de Deus que the querem me will transmitir no of God coração. you want transmitted in my E heart. digo que é muito I say mais maravilhoso is so sentir wonderful o que Deus está a to see transmitir that no God coração do is que no ouvido. transmitting in my No heart, ouvido not in pode my te ears. confundir, mas no In my ears coração can não há confuse. dúvida. In your heart, Então there's no ama doubt. o Senhor, Love the Lord. ama o teu irmão. Love your Em brothers. tudo que você In fizer, everything you do, tenha certeza que é para make abençoar sure o that irmão to bless ou para your brother, glorificar a Deus. glorify E isso é o God. amor de Deus. E se This esse is the- amor estiver And this love is contigo, with you, Deus está contigo. God is with Você you. vai ver a You Deus. will see God, Você vai ter o You prazer have a pleasure enorme de ver a Deus. to see God. In the mighty name of Jesus. Em nome Amen. de Jesus, amen.